Quem quer ouvir a palavra de Deus? Dá um amém mais forte para mim. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Agora sim, agora arrepiou. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso 5. Mateus 6, 5. O texto que a gente vai ler é um texto muito conhecido. Talvez um dos textos bíblicos mais conhecidos até hoje, mais falados. E eu quero, hoje junto com os irmãos, trazer algumas lições que está em cima desse texto escrito aqui em Mateus. Quem achou, diz um amém para mim aqui. Amém. E diz assim a palavra de Deus: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que te vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu pai sabe o que você precisa antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Até aqui. Estende a mão para mim, me abençoe essa noite. Ora por mim agora. Espírito Santo, eu me coloco diante do Senhor. Eu recebo a oração da tua igreja. Me usa para a tua glória, Pai, como instrumento nas tuas mãos. Eu coloco o meu pouco diante de ti e oro para que o Senhor possa multiplicar e nos alimentar essa noite aqui. Que a semente da tua palavra possa ser plantada nos nossos corações, possa germinar, crescer e gerar muito fruto para a glória do teu nome. Você pode dizer amém? Amém. Obrigado pela oração. Bom, a oração do Pai Nosso, descrita em Mateus 6, é um texto muito conhecido, mas para a gente entender o que Jesus estava falando, no capítulo anterior, Jesus ele fala sobre as bem-aventuranças. Depois ele começa a conversar com os discípulos sobre julgamento, sobre vários temas importantes para a vida do cristão. E quando chega no capítulo 6, Jesus fala sobre 3 coisas que são essenciais na vida de um cristão. Ele fala sobre a ajuda ao necessitado ou a esmola. Ele fala sobre o jejum. E ele fala sobre a oração. Eu creio que essas 3 coisas formam um tripé da vida com Deus, da espiritualidade. Se a gente deseja ter uma espiritualidade, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de consagração, de jejum. Isso precisa fazer parte da nossa vida e nós precisamos ter um coração generoso. Precisamos ajudar os necessitados. É isso que Jesus nos ensina em Mateus 6. Só que hoje eu quero falar mais sobre a oração. A oração. E é interessante a gente lembrar que os discípulos se aproximam de Jesus em outro texto e falam assim: Jesus, nos ensine a orar. Então os discípulos pedem para que Jesus ensine eles a orar. E na oração do Pai Nosso é isso que Jesus está fazendo. Jesus está ensinando os discípulos a orar. E se eu e você somos um discípulo de Jesus, a oração do Pai Nosso é Jesus nos ensinando a orar. Talvez algumas pessoas, eu já notei que elas olhem para a oração do Pai Nosso como se fosse algo ruim. Mas a gente precisa deixar claro, Jesus deixou essa oração
para que a gente pudesse orar ela. E ela não é só uma oração para ser repetida de forma sem pensar, mas na verdade é uma lista com motivos de oração. Se você, por exemplo, não sabe o que orar quando entra no seu quarto, aqui está uma lista de oração. Jesus deixou tudo prontinho aqui para nós. E é sobre isso que a gente vai conversar essa noite. E primeira coisa que eu queria falar é que a oração para o cristão não é uma opção, ela é uma obrigação. Eu vou falar de novo, a oração para o cristão não é uma opção, ela é uma obrigação. Se eu e você, nós dizemos que somos discípulos de Jesus, nós precisamos orar. A oração não é uma sugestão de Deus. Jesus não deu uma sugestão, não deu um conselho, mas é uma obrigação. Por isso que ele falou assim, ó: e quando vocês orarem, Jesus está dizendo o quê? Que a gente ia orar. E quando orarem, ou seja, ele não deu opção para nós precisamos orar. Se eu e você somos discípulos de Jesus, precisamos orar. Não faz sentido um cristão não orar. E tem uma frase que eu gosto muito. Alguns dizem que é Martinho Lutero, mas na dúvida foi Agostinho. Sempre quando a gente não sabe o autor, a gente fala que foi Agostinho, só para vocês saberem, tá? E diz assim: assim como o trabalho do alfaiate é fazer roupa, e o trabalho do sapateiro é remendar sapatos, o trabalho do cristão é orar. Presta atenção. Assim como o trabalho do alfaiate é fazer roupa, e o trabalho do sapateiro é remendar sapatos, o trabalho do cristão é o quê? É orar. Assim como o médico ajuda a curar as pessoas, assim como o cozinheiro cozinha, faz comida, assim como o mecânico conserta carro, assim é o cristão na oração. Não faz sentido eu ser um cristão e não orar. Quem está entendendo? A oração faz parte da vida do crente. A oração faz parte da vida de um cristão, de um discípulo de Jesus. Eu não tenho opção. Deus nos chama para uma vida de oração. E esse é o chamado de Jesus, do Espírito Santo, essa noite para nós. Para que a gente possa voltar, talvez, para o lugar que a gente nunca deveria ter saído, que é o lugar da oração. A oração não é opção. A oração é obrigação. Tem outra frase, que essa é minha, que tem a ver com carro. Para quem não sabe, trabalhei com carro há muitos anos. E diz assim: a oração é o combustível do crente. Assim como um carro sem gasolina para de funcionar, um crente sem oração para de acreditar. Não coloca gasolina num carro, o que acontece? Ele para, ele não anda. Não coloca oração na vida de um crente, a gente para de acreditar, a gente para de sonhar, a gente para de amar as pessoas, a gente para de se importar com aquilo que Jesus se importa, a gente para de acreditar, a gente para de sonhar os sonhos de Deus, porque a oração é o combustível que nos move. Nós precisamos orar. A oração é a lenha na fogueira que faz essa chama do Espírito continuar acesa. Em Apocalipse 1:5 vai dizer que hoje Deus nos constituiu reino e sacerdote. Hoje você é um sacerdote. Não é só o pastor. Todos nós, todo cristão, Jesus nos chama de sacerdote. E no Antigo Testamento, uma das funções do sacerdote era colocar toda manhã lenha na fogueira do altar, para que aquele fogo não se apagasse. Eu e você, a gente tem uma missão como cristão, como discípulo de Jesus: toda manhã colocar lenha na fogueira do Espírito, para que esse fogo do Espírito não apague na sua vida, para que essa chama que vem do Espírito Santo não se apague. Isso é a oração. A oração é essa lenha na fogueira. Quem está entendendo? Então, em nome de Jesus, nós precisamos orar, precisamos acreditar, precisamos aquecer o nosso coração. A oração é algo que nos aproxima de Deus. E se eu digo que eu amo Deus, e eu não oro, talvez eu preciso rever o meu cristianismo. Momento climão do culto. Porque se eu digo que eu amo Deus e não gosto de passar tempo com Deus, é a mesma coisa você dizer que ama a sua esposa e não gosta de passar tempo com ela. Você é casado, você gosta de ficar com a sua esposa, você com o seu esposo? Se não gosta, é porque tem algum problema aí. Eu amo ficar com a minha esposa. Ela ama mais do que eu ficar comigo, né, amor? Nosso rolê preferido é um cafezinho da tarde, é ficar junto, é jogar conversa fora, é rir.
porque a gente se ama. Aonde existe amor envolvido, existe tempo dedicado. Se eu digo com a minha boca que eu amo Deus, mas eu não tenho tempo com Ele, talvez eu não ame. Eu quero que você pense nisso essa noite. Eu não falo isso para trazer julgo nem peso para você, mas eu falo isso para que você corra para o lugar da oração, talvez. Quem está entendendo? Então, em nome de Jesus, que essa noite a minha oração e meu desejo é que Deus coloque em mim e em você uma fome, uma sede pelo lugar da oração, pelo lugar da intimidade com Deus, do quarto, da presença de Jesus. Amém, queridos? E antes de começar a falar do jeito certo de orar, eu quero começar falando do jeito errado de orar. Porque Jesus, ele começa falando assim: e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, a fim de serem vistos pelos outros. Jesus chama os fariseus, ele fala, e ele diz assim: olha, eles são hipócritas. E essa palavra hipocrisia, ela está ligada à atuação. É a mesma palavra para ator. Porque no teatro grego, onde surgiu essa palavra, eles faziam aquele teatro onde colocavam aquelas máscaras com um sorriso, mas era só uma atuação, era um rosto mentiroso. Então Jesus está falando para eles assim, ó, eles aqui, ó, eles têm uma cara de adorador, uma cara de espiritual, talvez, mas na verdade eles não têm uma espiritualidade verdadeira, é só encenação. E uma coisa que Jesus nunca quis é uma vida de encenação. Deus não quer a nossa performance, Deus não quer os nossos lábios vazios, Deus não quer as nossas canções vazias, Ele quer o nosso coração entregue, rendido, apaixonado por Ele. Deus não deseja os nossos lábios vazios. Desde o Antigo Testamento ele já reclama através do profeta, dizendo assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está o quê? O coração está longe. Porque Jesus, ele sempre quis um coração perto. Mais que joelhos dobrados, ele deseja um coração dobrado. Mais que mãos erguidas, ele deseja um coração rendido. Porque senão é só encenação. E ele começa dizendo: quando vocês orarem, não sejam como eles, não façam uma encenação para serem vistos pelas pessoas, seja de verdade. O problema aqui não é orar em público, é orar para o público. Nós não oramos para ninguém, nós oramos para o Pai do céu. Deus nunca se impressionou com performance. Deus não olha para a posição do corpo, mas Ele olha para a posição do nosso coração. Deus não busca aparência, Ele busca essência. Amém? Então ore do jeito certo. E orar do jeito certo é entrar nesse lugar de oração. Porque você pode entrar nesse pavilhão aqui, nesse culto, e não cultuar a Deus. Ou melhor dizendo, você pode entrar aqui no pavilhão, mas não entrar no culto. Porque esse lugar aqui é só um galpão. Porque o culto quem oferece é você para Deus. Quem está entendendo? E a oração é da mesma forma. Você não precisa, se você vier aqui no despertar, você pode entrar no despertar, mas não entrar num ambiente de oração. E Deus nos chama para entrar nesse ambiente de oração, nesse ambiente de entrega, de intimidade com Deus. E esse é o chamado de Jesus para essa noite, para mim e para você. Bom, e o jeito errado de orar é estar ali primeiro só de aparência, segundo, só para impressionar alguém. Eu lembro quando eu me converti num lugar que tinha muitos movimentos muitos talvez não, mas alguns movimentos de oração. E teve um, que a gente fazia, a Mayara até participou, que 3 horas da manhã a gente acordava todo dia, e a gente dava um toquezinho no celular a cobrar, para não gastar crédito, para o outro. Então a gente ia dando um toquezinho para todo mundo que estava naquele movimento de oração, para todo mundo acordar para orar, e assim a gente saber que todo mundo estava orando. Deu para entender? Os mais novos, eu não sei se vocês sabem, mas existia um tempo que não existia WhatsApp, sabia disso? Que não tinha Instagram, sabia disso? Esses dias eu falei isso para um adolescente, ele falou assim, ó. Não tinha. O auge da tecnologia era um torpedo, era uma mensagem. Só os velhos. Então a gente dava um toquezinho a cobrar, né? Para todo mundo acordar 3 da manhã e a gente começar a orar. E uma vez a gente fez 30 dias de oração.
E daí todo dia 3 da manhã, toquinho para todo mundo e vamos orar. No primeiro dia, eu orei igual o John Wesley. Nossa, parecia um avivalista. No segundo dia, mais ou menos. No terceiro dia, eu já acordei meio assim, meio com o olho aberto, né? Porque a Bíblia fala que é para a gente orar e vigiar. Daí ora e vigia com o outro. Eu sei, foi fraca, mas tudo bem. No quarto dia foi piorando. Chegou lá depois do 25º dia ali, eu só acordava, dava um toquezinho para todo mundo, só para dizer que eu estava orando, e só escorregava assim de joelho, e quase dormia. Daí o cúmulo, o ápice da falta de oração, foi quando eu abençoei Jesus. Comecei a orar, Jesus me abençoa, Jesus abençoa, Jesus eu te abençoo, Jesus eu te abençoo. Ali daí eu percebi, o que eu estou fazendo? Eu estou aqui só de corpo, eu estou aqui com o joelho aqui, mas eu não estou orando. Quem está entendendo? Deus não quer só eu e você de joelho num lugar ali por religião. Ele quer todo o nosso ser. Ele quer todo o nosso coração. Por isso que eu preciso amar Deus com toda a alma, todo entendimento, toda a força. Ele quer tudo. E há muitos anos atrás, foi essa palavra que Deus me deu, Fabiano. Eu não quero só um pedaço da sua vida, um pedaço do seu coração. Eu quero tudo. Eu quero tudo. E essa é a palavra da minha vida. Eu sempre falo que Jesus, ele não quer só um pedaço, ele quer tudo. Jesus é insatisfeito só com um pedaço do nosso coração. Não adianta você dizer assim, Deus, eu vou te dar 80%. Tá bom, né, Jesus? Não, não tá bom, ele quer 100%. Jesus, ele deseja tudo. Quem está entendendo? Ele quer tudo. E eu lembro que eu fiquei constrangido, porque na verdade, o que eu estava fazendo? Eu estava mostrando para as pessoas que eu estava orando, dando um toquezinho para todo mundo, mas na verdade eu não estava orando. Isso é o que Jesus falou sobre a hipocrisia. Gente, esses somos nós. A gente gosta de mostrar um negócio, às vezes, que a gente não é. E nesses movimentos, depois eu me arrependi, voltei para o lugar da oração, falei, Deus, eu quero te entregar tudo. Teve uma vez que a gente foi orar numa vigília. Quem aqui já participou de vigília? Glória a Deus. Olha aí, quem já viu o matinho acender? Olha aí, ó. A gente foi numa vigília e chegou lá no meio da vigília, lá, de madrugada, teve um irmão, Deus me deu uma direção para a gente dar as mãos e orar aqui. Daí, a gente deu as mãos, oramos, e teve um irmão que ficou no cantinho ajoelhado, assim, ó. E de repente começou um som, e não foi o som dos anjos, foi um som de um ronco. Meu Deus, eu nunca vi daquilo. Pensa num ronco feio. Chegava a tremer o chão, assim, ó, exagerado. Não adianta a gente estar de joelho dobrado, mas a cabeça longe dali. Deus quer tudo. Quem está entendendo o que Jesus está falando aqui, gente? Deus deseja tudo. Todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e toda a nossa força. Ele deseja tudo. Teve outra oração que a gente fez, né? Se eu ficar contando, eu vou ficar até amanhã. Tem muitas. Teve outra que a gente fez com um grupo de amigos. E a gente foi orar lá, um ficou ajoelhadinho no cantinho assim. E eu orei uns 40 minutos, depois cansei, né? Falei, vou dormir, não aguento mais. Fui dormir. Depois de um tempo a gente acordou e estava o irmão lá ainda ajoelhadinho. Eu falei, nossa, o irmão é muito crente. Eu já fui dormir, está lá orando ainda. Quando a gente chegou perto, ele estava dormindo. E o legal é que quando a gente acordou ele estava todo dormente, assim, ó. Daí não conseguia levantar, ficou assim, ó. Aquelas bonecas de Olinda, né? Não adianta estar ali, eu olhando e dizendo, uau, eu quero ser assim um dia. Ele estava dormindo. Não adianta a gente mostrar uma coisa que na verdade a gente não é. Quem está entendendo? Teve outra vez que a gente foi orar na sala de um irmão. O irmão se encostou no sofá assim e dormiu também. E acordou gritando de dor, dizendo, ai minha barriga, porque ficou esmagando aqui, sabe? Jesus não quer aparência, Jesus não quer só corpo presente, Ele quer tudo, gente. Essa noite eu vim aqui para te dizer, não ofereça só um pedaço, oferece tudo. E sabe por quê? Porque Ele merece tudo. Porque Jesus, Ele entregou tudo que Ele tinha na cruz por mim e por você. Ele ofereceu tudo. Como diz o ratinho de Nárnia, te serviremos sem reservas. Eu e você precisamos servir Ele sem reservas.
Ele merece tudo. Sabe por quê? Porque Ele ofereceu tudo. Lá no Getsemane, ele pediu para o Pai, se for possível, afasta de mim, não deixa. Mas o Pai não respondeu, Ele ofereceu tudo. Então Ele é digno que eu e você ofereça todo o nosso coração, toda a nossa vida para Ele. Quem está entendendo? Então não mostre em público o que você não é no secreto. Primeira lição que a gente tira daqui. Deus não apenas nos ouve, Deus nos vê. Porque o texto diz, vá para o seu quarto, ore ao seu Pai que te vê em secreto. Deus não nos ouve, Deus nos vê. Sabe por que Ele não ouve, mas Ele vê? Porque Ele enxerga o nosso coração. Porque se fosse só ouvir, eu poderia dizer qualquer coisa para Deus, estava tudo bem, mas Deus não quer palavras bonitas. Deus quer um coração sincero. Deus não quer palavras bonitas, canções bonitas, se não tiver um coração quebrantado e contrito. Porque é um coração quebrantado e contrito, como disse Davi, no seu arrependimento, que chama a atenção de Deus. A Bíblia fala que Deus não resiste. Já pensou Deus não resistindo para alguma coisa? E Deus não resiste, não é porque Ele é fraco, mas é porque ele quando Ele vê um coração arrependido, Ele fala, eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que fazer uma coisa na vida desse homem, dessa mulher de Deus. Deus não resiste. Então eu quero te encorajar. Vá para o seu quarto. E quando eu falo para o seu quarto, vá com Deus. Tenha tempo com Deus. Eu não quero ser cansativo. Eu já falei isso aqui em outra oportunidade, mas são as minhas experiências. E uma das maiores experiências da minha vida com Deus não foi na conferência, não foi no retiro, não foi no congresso, na vigília, na oração, foi no meu quarto com Deus. Eu acredito muito nisso que eu estou falando, sabe por quê? Porque Deus me transformou no meu quarto, Ele mudou meu coração. Eu era um jovem com crise de ansiedade, com vários problemas emocionais, eu fui sarado. Esse dia eu estava conversando com a Mai, falando assim, parece que eu olho para trás e eu não sinto falta de nada, parece que eu cresci numa família saudável, a impressão que eu tenho, que eu cresci numa família incrível, que não faltou nada, sabe por quê? Porque Jesus é aquele que preenche toda falta, tudo que faltou na sua vida, Ele preenche. Jesus é chamado, Deus é chamado do grande eu sou, sabe por quê? Porque Ele é aquilo que falta em nós. Se faltou um pai, Ele é pai. Se faltou um amigo, Ele é amigo. Se faltou amizade, Ele é amizade. Ele é o que falta na minha e na sua vida. Jesus é o grande eu sou. Ele é pai de órfão, amigo do solitário. Quem está entendendo? E eu lembro que eu ouvi uma palavra de um pregador que dizia assim, você que duvida de Deus, eu quero te encorajar, eu quero te fazer um desafio, eu quero que você entre no seu quarto, eu quero que você feche a porta, dobre os seus joelhos, erga as suas mãos e diga assim, Deus, se Tu existe, toca na minha vida. E eu fui para casa com aquela mensagem, com aquela fala, e quando eu cheguei em casa eu pensei, o que eu vou fazer isso? Eu entrei no meu quarto, coloquei uma adoração, dobrei os meus joelhos, ergui as minhas mãos e falei, Deus, se Tu existe, toca na minha vida, muda o meu coração, muda a minha história, muda o meu destino. E para minha surpresa, Ele me tocou. Ele mudou meu coração, Ele mudou o meu destino, Ele mudou a minha história. Ele me deu coisas que eu nunca imaginei, uma família linda, filhos lindos. Deus cegou a Maiara quando me conheceu. É verdade, Eliezer. Não fala muito, tá? Porque ali é bem cega também. Deus fez na minha vida muito mais do que eu imaginei um dia. E eu creio de verdade que tem a ver com aquela noite. Que Ele tocou no meu coração, que Ele mudou a minha história, que Ele mudou o meu destino. Porque Deus é um Pai que muda o nosso destino, que muda a nossa história, que muda o nosso caminho. Ele é Deus. Então eu queria te encorajar. Se você não acredita, entra no teu quarto. Quero fazer um desafio para você, igual fizeram para mim um dia. Entra no teu quarto, dobra os teus joelhos, erga as tuas mãos e fala com sinceridade, porque Deus ele não vê joelho dobrado, Ele vê coração dobrado, rendido, sincero.
Fala com sinceridade: Deus, se tu existes, tu é real, muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha família. Eu tenho certeza que Ele vai mudar a tua história. E eu lembro que a música que estava tocando, que marcou minha história, foi essa que o Valmor está tocando assim. Tu que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. A minha alma anseia por ti. Eu comecei a cantar essa música e dizer: minha alma anseia por ti, Pai. Tu és poderoso para mudar a minha vida, tu és poderoso para mudar a minha história. E Ele foi me tocando, me transformando, e ali passou horas. E depois de muito tempo eu levantei, e de verdade eu me senti diferente. Porque a religião, ela nos muda por fora, ela muda o jeito que a gente fala, ela coloca uma Bíblia embaixo do braço, ela muda as nossas roupas, ela muda as nossas músicas, mas quando o Espírito Santo toca no nosso interior, Ele nos muda de dentro para fora, e isso só Ele pode fazer. E eu queria te encorajar, se está faltando lenha no lugar da oração, Deus está nos chamando essa noite para voltar para esse lugar da oração, da entrega, da intimidade, voltar a colocar combustível, para que a gente não pare no chamado, nos sonhos, naquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Quem está entendendo? O céu responde à intimidade, porque a Bíblia diz que no secreto existe uma recompensa que o Pai dá. Porque a Bíblia diz que Ele recompensa aquele que Ele vê. Existe um lugar na intimidade com Deus, na oração, existe uma recompensa que Deus nos dá, está escrito. Uma recompensa que vem do céu, que não vem dos homens, que não vem da religião, que não vem do ministério, que não vem das pessoas, que vem de Deus, que vem do Espírito. Não fique repetindo as mesmas coisas, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Não é sobre muito pedir, é sobre confiar. Jesus ensina na oração, que a oração não é uma conversa, mas é descansar no seu cuidado. Ele é Pai, Ele sabe, Ele vê, Ele cuida. A oração, ela não é gerada no desespero, ela é gerada na confiança. E às vezes a gente tem a tendência a ir para Deus no momento de desespero. Quando vem o desemprego, eu fico desesperado, então eu vou para Deus. Quando vem o diagnóstico que eu não esperava, eu fico desesperado e eu vou para Deus. Quando eu estou passando por problema financeiro, no casamento, com os filhos, daí eu fico desesperado, e daí eu vou para Deus. A gente não pode ir para Deus pelo desespero, mas pela confiança em quem Deus é. Quem está entendendo? Então, em nome de Jesus, confie nele. Ele está vendo, Ele cuida de você. Vou fazer uma pergunta: quem aqui já passou por um momento na vida que achou que não ia dar certo? Levanta a mão. Eu já passei várias vezes. E agora deixa eu te falar uma coisa: deu certo. Você está aqui, cheiroso, limpinho, bonito, nem todos, mas deu certo, Deus cuidou de você. Sabe por quê? Porque o teu Pai cuida de você. Gente, eu vou falar de novo: você tem um Pai que cuida de você.
Então a gente já entendeu como não orar, mas depois Jesus fala assim, mas quando vocês orarem, ore assim, Pai Nosso. E aqui Jesus escandaliza. Aqui Jesus escandaliza, porque os religiosos olham Jesus chamando Deus de Pai e falam, como assim? Você está chamando Deus de Pai? Não, Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Mas Jesus fala, mas agora Ele é Pai. Porque antes da morte de Jesus na cruz, Jesus era o Filho unigênito, único. Depois da morte na cruz, ele se torna o Filho primogênito, ou seja, o primeiro de muitos. Ele é Pai Nosso. Ele se revelou como Pai, não só como Pai, mas como papai, como paizinho. Essa palavra pai aqui é Abba, e não é Abba Pai não, porque a palavra Abba significa pai, mas é um jeito carinhoso de chamar Deus de pai. É uma criança que está aprendendo a falar, chamando Deus de pai, papai, paizinho. E a mensagem que Jesus está trazendo para nós aqui é assim, nós precisamos se aproximar de Deus como uma criança, que ainda não sabe nem falar, que depende totalmente do pai. Quem está entendendo? Que a gente possa depender totalmente dele, do Pai. Eu lembro quando a Laís era mais pitoquinha, hoje ela está com 12, está crescendo, já estou pensando que um dia ela vai casar, estou ficando triste já. Ela era menorzinha, eu lembro que a gente foi na piscina uma vez, e ela subiu em cima da piscina, assim, com aquelas banhas de braço. E ela só me viu e pulou. Plum, eu vou, volta. E pensando nisso, a Laís era uma criança inocente, que confiava totalmente no pai dela. Ela pensou o quê? Meu pai está aqui, vai dar tudo certo, eu vou me jogar. O que Deus espera de mim e de você, essa dependência, essa confiança num Deus que é Pai, no Deus que está cuidando de mim e de você, no Deus que conhece as nossas mazelas. Ele conhece coisas tão pequenas do nosso íntimo, mas ao mesmo tempo Ele é Pai Nosso. Sabe o que eu entendo aqui? Que não é meu Pai, é Pai Nosso. Sabe por quê? Porque a igreja fala de comunidade, igreja fala de corpo, de família, de relacionamento. E se tem algum irmão aqui que não está bem, o problema é nosso. Sabe por quê? Porque somos uma família, um corpo. Ele é Pai Nosso. Se tem algum irmão aqui com problema financeiro, o problema também é meu, porque o Pai é nosso. Quem está entendendo? Se tem algum irmão passando por uma enfermidade, o Pai é nosso, aquele problema também é nosso. Tem um irmão, uma amiga nossa, a Dani, passou por um AVC, a gente orou por ela hoje. Amanhã ela vai fazer outra cirurgia, colocar a calota. De novo, nós estamos orando para que tudo dê certo. Ela já é um milagre, só que o problema também é nosso. Se ela não está bem, a gente também não está bem. Sabe por quê? Porque o Pai é nosso. Quem está entendendo? Então se você está entendendo, olha para o seu irmão aí e diz assim, é nós. Não, fala mais alto, fala, é nós, irmão. Sabe por quê? Porque o Pai é nosso, o pão é nosso, perdoa as nossas dívidas. Então no reino de Deus não existe mais eu, existe agora o nós. Porque no reino de Deus, o eu precisa morrer para que nasça o nós. Quem está entendendo? É Pai Nosso. Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Ele é papai, Ele cuida, mas a gente não pode esquecer, Ele é santo, Ele é Deus. Santificado é o teu nome. Não podemos esquecer que Ele é Deus, que Ele é Deus Criador dos céus e da terra, o soberano acima de tudo e todos. Apocalipse vai dizer que Ele é soberano sobre os reis da terra. Ele é Deus, Ele venceu a morte, Ele é o Todo-Poderoso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso fala tanto comigo, sabe por quê? Porque a gente gosta muito de falar assim, Deus, venha o teu reino. Venha o teu reino, a gente ora, né? Venha o teu reino, Pai, estabeleça o teu reino de justiça. Mas para vir o reino de Deus, eu preciso abrir mão do meu reino. Para vir o reinado de Deus sobre a minha vida, eu preciso abrir mão da minha vontade. Para dizer assim, Deus, Tu és rei sobre a minha vida, sobre a minha família, eu preciso abrir mão da minha vontade. E às vezes a gente não quer soltar o volante. Então se você deseja que o reino de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua família, deixa eu te dar um conselho. Lá vai outro exemplo de carro de novo.
Se você está dirigindo a sua vida, essa noite, eu oro para que você largue o volante, vá para o carona aqui, ó, e fala assim para Deus: Deus, a partir de hoje, Espírito Santo, é o Senhor que dirige a minha vida, me leva para a tua vontade. Quem está entendendo? Então, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele conhece o futuro, Ele é Pai. Que você possa confiar nele, em nome de Jesus. Tira a mão do volante. Dai-nos hoje o pão de cada dia. O nosso sustento vem de Deus, não vem do seu trabalho, não vem do seu dinheiro. Você pode trabalhar, pode crescer, pode fazer faculdade, mas não coloque a sua esperança no lugar errado. A sua esperança precisa estar ainda no Senhor. Ele é o nosso socorro. Por isso que o salmista vai dizer: eu levo os meus olhos para o monte, e é de lá que vem o meu socorro vem de Deus. Timóteo vai dizer, 1 Timóteo 6,17: não põe a sua esperança em Deus, que em tudo provê ricamente. É Deus que nos provê. E o texto continua dizendo assim: não coloque a sua esperança na incerteza do dinheiro. Está escrito. Eu vou falar de novo: não coloque a sua esperança na incerteza do dinheiro. Meu irmão, não coloque a sua esperança na incerteza do dinheiro. Coloque a sua esperança naquele que é a fonte de toda bênção. Cresça, trabalhe, desenvolva, mas não esqueça, a bênção vem de Deus. A bênção não vem do dinheiro. Por isso que o dinheiro é comparado com Deus. Muitas pessoas colocam a sua esperança no dinheiro, mas a nossa esperança, Jesus está nos ensinando nessa oração, a nossa esperança não pode estar no dinheiro. A nossa esperança precisa estar naquele que é digno, aquele que venceu a morte, aquele que venceu. Porque a nossa esperança não está no governo, não está na política e nem no dinheiro. A nossa esperança está no Deus da eternidade. Sabe por quê? Porque o túmulo está vazio, a cruz está vazia. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e um dia, em breve, Ele voltará. E a nossa esperança está nele. Quem está entendendo? Não nos deixe cair em tentação. Quem confessa a tentação não confessa pecado. Jesus também nos ensinou a orar: não nos deixe cair em tentação. Verdade é que somos tentados todos os dias. Verdade é que todo dia o pecado vem batendo na porta do nosso coração, mas o Espírito Santo também bate. E que nós possamos abrir o nosso coração para o Espírito Santo e não para o pecado. E um segredo para não pecar, que está em Tiago 5,16, é onde ele nos ensina que quem confessa os seus pecados, as suas culpas, é curado. Então, se você está sendo tentado, chame o irmão maduro, confesse, você vai ser curado. Porque quem confessa a tentação, o que é? Não confessa pecado. Livra-nos do mal, porque teu é o reino. Olha, eu não gosto muito de falar do diabo. Depois do culto 5, até falei isso com o Eliezer. Eliezer, eu não gosto muito de falar do diabo, mas Jesus disse: livra-nos do mal. Nós precisamos orar para que Deus nos livre do mal. Está escrito. E se Ele mandou a gente orar para que Ele nos livre do mal, é porque o mal existe, sim ou não? Sim. Mas Ele é mais forte. Amém? Livra-nos do mal. Eu não tinha muito esse costume, mas eu comecei a mudar. Quando a gente vai agora para uma viagem, ou as crianças vão para algum lugar, eu tô igual aqueles pais loucos que ficam orando pelas crianças. Eu fico dizendo: guarda, Pai, guarda a ida, guarda a volta, porque a Bíblia fala: livra-nos do mal. Precisamos orar para que Deus nos livre do mal. Amém? Mas também não é só oração. Lembra do Luciano Subirá quando veio aqui? Ele falou para a gente cuidar do nosso corpo, para a gente cuidar da nossa saúde. Projeto 120 anos. Eu e a Mara, a gente tem um grupo. O grupo do WhatsApp, é só eu e ela. O nome do grupo é Projeto 120 anos. Ali a gente se ajuda a não comer besteira, né, amor? Comer coisa boa, fazer exercício. Faça a sua parte. Posso ouvir amém? Faça a sua parte. Deus é aquele que nos livra do mal, mas a gente não pode dar bobeira, né? Eu gosto daquela frase do pastor Lucas, quando a gente estava indo para Curitiba. Eu, o Lucas, o Telmo, e de repente o Telmo colocou lá 140. Vou dedurar ele aqui agora. Do nada o Lucas larga aquela frase assim, ó: pastor Telmo, daquele jeitinho dele, né?
Pastor Telmo, até 110 o anjo guarda. Depois do 110 o anjo aguarda. Eu falei assim, tá amarrado, Lucas? Eu não quero ser aguardado pelo anjo, tu tá doido? Que papo é esse de um anjo me aguardar? Não. Eu quero casar minha filha ainda, cara. Calma aí, meu. Na hora foi para 110, né? Depois de uma dessa, né? Então nós precisamos fazer a nossa parte. Vai até o 110, irmão. Né? Porque depois do 110, ele aguarda. Não cuida da saúde, o anjo vai aguardar. Ficou um climão agora. Salmo 91:2 diz assim: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Esse ano, quando a gente foi na conferência da tenda, a gente conheceu na cidade de Porto, onde foi a conferência, uma fortaleza, na verdade um quartel. E a cidade de Porto, os irmãos estavam me ensinando lá, me contando a história, que ela foi uma cidade lá em Portugal invicta, ela nunca perdeu uma guerra, porque ela tinha uma fortaleza. Nunca perdeu uma guerra. E o nosso retorno para o Brasil foi na Itália. A gente ficou 2 dias lá e eu conheci outra fortaleza na Itália, uma fortaleza romana. E quando eu fui entrando naquele lugar, assim, tinha um espaço dos arqueiros. Meu Deus, é uma coisa assim que tu pensa, não tem como entrar num lugar desse. E quando eu entrei naquele lugar, eu lembrei desse texto onde Jesus fala, Deus fala que Ele é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Sabe o que Deus falou comigo? Que quando a gente está em Deus, quando a gente está debaixo da vontade de Deus, a gente está nessa fortaleza, ninguém entra, o mal não chega. Mas se a gente sai de perto de Deus, a gente saiu da fortaleza, a gente está vulnerável. Quem está entendendo? Então quer ficar seguro, irmão, é só ficar pertinho de Deus, sabe por quê? Porque Ele é a fortaleza. Ele nunca perde uma guerra. Ele é infalível. Ele é soberano, Ele é poderoso. Então, fique perto dEle. Entre na fortaleza, que é o próprio Deus. Quem está entendendo? Perdoe para ser perdoado. Porque Jesus falou, se você não perdoar quem te deve, o Pai do céu também não vai te perdoar. E aqui eu queria entrar num assunto muito sério. O perdão. Porque se falta perdão na minha vida, se eu não consigo perdoar alguém, eu não estou fazendo mal para aquela pessoa, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Quando eu não perdoo, eu estou fazendo mal para mim, eu não estou fazendo mal para o outro. Quando eu não perdoo, é como se eu estivesse carregando uma mochila com 300 quilos. E aquilo me prende, aquilo me segura, aquilo não deixa eu fluir, aquilo não deixa eu avançar. Porque a falta de perdão, o inimigo tem usado isso com muitas pessoas, para segurar a vida dela, para não deixar que ela flua em nada, nos sonhos, nos planos de Deus. Então, em nome de Jesus, se você precisa liberar perdão para alguém, libera hoje. Teve uma reunião com os meninos que eu fiz, com um grupo de meninos, e eu falei um pouquinho sobre o meu testemunho. Eu cresci sem uma referência paterna. Depois da minha conversão, eu passei por um processo de perdão, de cura, de liberar perdão com meu pai. Graças a Deus hoje a gente tem uma boa relação. Mas esse menino me ouvindo, ele me procurou depois, ele falou assim: Fabiano, meu pai está preso, fazem 10 anos, eu não tenho coragem de visitar ele, eu não perdoo ele, Fabiano. E a gente começou a orar, a gente começou esse processo de oração. E ele ficou sabendo que o pai dele ia sair 7 dias e voltar, estava naquele processo. E ele decidiu ir lá esperar o pai dele. Quando ele chega lá, ele viu o pai dele, ele reconheceu, mas o pai dele não reconheceu ele. Depois de 10 anos. Só que de repente o pai dele percebeu que era o filho. Foi correndo, abraçou o filho, não deixou nem ele falar e disse: filho, me perdoa. Perdoa o pai. E ali houve perdão. Depois desse perdão, esse menino casou, a vida dele mudou. Sabe por quê? Porque o perdão nos aprisiona. A falta de perdão, melhor dizendo. Então eu queria te encorajar essa noite. Se você precisa perdoar alguém, um pai, um sócio, um tio, um amigo, libere perdão agora. Tira a mochila pesada e deixa ela aqui hoje, nesse altar. Porque a Bíblia diz que se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado pelo Pai do céu.
Então eu quero que você saia essa noite daqui perdoado, em nome de Jesus. Mateus 7, 9, para encerrar, diz assim: qual de vocês que o seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas ao seu filho, quanto mais o Pai Celestial dará para vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo essa noite está aqui, para nos levar de novo para um lugar de oração. E nesse lugar de oração, Ele vai mudando o nosso coração. Ele nos ajuda a perdoar quem a gente não consegue. Ele muda a nossa história, Ele muda o nosso destino. Quem está entendendo? E eu queria orar com você agora.